3-2! Ao vivo com Thaís aí, esse assunto agora que olha, atenção, o governo do estado da Paraíba anunciou hoje que o Centro Cultural São Francisco, localizado no centro, olha, tem a destinação de ICMS, Centro Histórico agora. Thaísa, boa noite, é com você. Vinícius, boa noite a você e a todos. Pois é, teve essa importante ação do governo do estado de lançamento aí de um edital para mais de 30 milhões de reais para fomentar o centro histórico da capital em termos culturais, economicamente, de ocupação também, até realização de eventos nessa região tão importante da nossa capital paraibana. E por isso, a gente convidou os urbanistas André Agra e o João Luiz Carolino para conversar com a gente. Primeiro falar aqui com o André Agra, que está mais pertinho. Muito obrigada pela sua participação. Por que então uma cidade, principalmente uma capital como sendo João Pessoa, deveria enxergar, olhar mais para esse centro histórico, né? E diante desse incentivo fiscal fornecido pelo governo do estado, que tipo de realidade pode vir a acontecer aqui? Boa noite. Boa noite a todos. É fundamental, assim, João Pessoa, não só João Pessoa, as cidades que têm sítios históricos fortes, potentes, vamos dizer assim, como João Pessoa, e que tem uma capacidade de reativação do comércio, da economia, da geração de emprego e renda, investimentos dessa natureza, um olhar público para fomentar o que a gente chama de ativação do centro, criar vitalidade no centro, que aí envolve não é só economia e comércio, mas cultura, habitação, né, segurança pública. Então, assim, isso são passos importantíssimos, estão dando passos concretos e consistentes para a gente fazer uma espécie de renascimento. A ideia é essa, não é só requalificar, é fazer renascer um centro da cidade que tem tanto a oferecer. Não só em patrimônio histórico, né? Assim, em beleza própria mesmo, urbana do centro da cidade, que isso requalificado, adequado, com mais verde, com mais condição, com mais transportativo, mais calçadas, né? Com mais árvores, com bicicletas, com transporte coletivo. Não há dúvida que será uma coisa extremamente promissora assim, para o desenvolvimento sustentável, e aí reforça a palavra sustentável, de uma João Pessoa que a gente sonha e deseja que tenha um futuro melhor. A gente sabe que são projetos a médio e longo prazo, né? Mas em quanto tempo a nossa sociedade já pode começar a coletar frutos desse trabalho? Eu acho que a gente tem que começar a coletar hoje, né? Cada evento que você faz cultural, por exemplo, no centro, que atrai as pessoas começam a reconhecer, o jovem, inclusive, reconhecer a história, né? Então, assim, por isso que os passos têm que ser dados pensando no médio e longo prazo, mas tem uma sensação de presenteísmo importante. A gente não pode perder tempo. A gente tem que correr rapidamente, ativar todos os atores, e aí envolve sociedade, envolve poder público, envolve iniciativa privada, envolve a academia. A gente tem que pensar juntos para poder sair um projeto coletivo de futuro junto. E aí a gente acredita e vê assim, um respirar de prosperidade sustentável para o centro da cidade de João Pessoa. Muito obrigada, viu, André, pela sua participação. Aproveitar aqui e conversar também com o João Luiz Carolino. A gente, nessa mesma linha, né, é interessante ver também que o centro histórico não é só para o turista, né, como a gente costuma ir a algum lugar e entender aquela história daquele lugar através de onde tudo começou. O nosso centro histórico também é para a nossa sociedade, não é isso? Boa noite. Boa noite. Com certeza. O centro histórico tem essa importância simbólica para a cultura do pessoense, né, também, e também para o próprio habitante do centro histórico, porque lá já tem os habitantes de lá. Então é sempre importante a gente encontrar um equilíbrio, né, entre trazer mais atratividade para o centro histórico e respeitar os habitantes que ali estão. É uma dualidade complicada por muitas vezes, né? Os moradores daqui já migram mais para uma região litorânea, né? Já saíram do centro. E como fazer então essas pessoas voltarem para essa região da cidade? Faz parte de um processo histórico da cidade essa espraiamento, né, da cidade. E quando se criou esses outros centros comerciais, acabou se esvaziando o centro histórico. Antes tínhamos muitas farmácias, padarias, os próprios cinemas, né, de rua no centro histórico. Era um espaço de sociabilidade e que a pessoa era, de certa forma, obrigada a ir no centro para desenvolver algumas atividades comerciais.
E eu acho que a importância desses programas, né, pelo poder público, é justamente tentar trazer esses olhares de volta para o centro também. E vem junto com o empresariado. Sim, com certeza. Eu acho que é uma ação em conjunta, tanto do poder público quanto do empresariado, para encontrar esse equilíbrio tão importante para se alcançar a sustentabilidade. Muito obrigada, viu, pela participação. É com você, Vinícius. Não, pessoal, legal, mas eu vou dar uma opinião minha, sabe? Eu acho assim, para revitalizar o centro, a questão sine qua non é segurança pública, infelizmente. Esse entorno aí, infelizmente, algumas facções estão dominando atualmente. Não vou mentir, não vou dizer, e é verdade, tá bom? Tem 90% ou mais de pessoas do bem, mas 2 ou 3 vagabundos que tem, causa o terror ali na região. Então, a primeira coisa é fazer o que eles vão realizar, ou seja, concretizar, trazer a segunda delegacia para o centro histórico, trazer a sede da Guarda Municipal, aí vai povoar de polícia 24 horas. Segundo, melhorar a infraestrutura. O que seria? Estacionamento. O centro paga hoje um preço caro porque não tem estacionamento. Antigamente tinha aquela zona azul e tal, com outra modalidade. Hoje é tudo eletrônico, não tem mais a figura da pessoa vendendo o ticket, né? Porque você vai comprar algo no centro, não tem onde estacionar um carro. Porque lá tem o chamado cliente chumbo. Sabe o que é o cliente chumbo? Ele deixa o carro de 6 da manhã, só tira 6 da noite. E não gira o comércio. Ponto 3. Atrativos com lojas que ofereçam desconto melhor do que em outros locais. Tudo no comércio é oferta e procura e oferta e assim vai, né? Aí, e revitalizar aquela área que eu falei, criar ali um point, criar tipo o Jacaré, onde nasceu. Você sabe onde nasceu João Pessoa? Nasceu no Porto do Capim, ali embaixo. Explicar porque o nome é Varadouro. No início era Vale de Ouro, aí se falou Vale, entendeu? Ilha do Bispo, por que a Ilha do Bispo? Porque tinha um bispo que colonizou toda a região, um bispo que veio de fora e tal. Então, o centro, esse cinema que ele fala, eu lembro, tinha um Cinema Brasil lá embaixo, tinha um Cinema Santo Antônio, tinha vários cinemas. Infelizmente, né, Cacau, não vou dizer, não podem falar muito, né? As duas praças, Aristides Lobo, que era a praça do Lambi Lambi. Lambi Lambi, pessoal, é uma máquina de tirar foto, pelo amor de Deus, viu? Não é prostituição, é outra coisa, né? Que ali foi conhecido como a Praça da Prostituição. Tanto na Praça Pedro Américo, que é mais em frente ao batalhão, e olha que nós temos lá um batalhão e tinha um comando geral. E ali era conhecido como a Praça da... Tinha outro nome, que eu não vou, em respeito a você, não vou dizer como é que a gente conhecia a praça, né? Então tudo isso morreu. Ainda tem um lambi-lambi, Cacau. Eu vou tirar uma foto do lambi-lambi e vou trazer aqui. Lambi-lambi, pessoal, é uma caixa de madeira que a pessoa chega, senta no banquinho, aí ele tem um pente, empresta você o pente, você passa o pente, aí você fica duro lá no banquinho, ele coloca a cabeça dentro dessa máquina, desse caixote, com um pano preto, e fica revelando, né? Aí ele tira, aí, entendeu? É pros caras não... Cacau, eu vou tirar e vou mostrar aqui, vou. Ainda tem um herói, último dos moicanos. Aleph!